O desafio de lidar com uma memória que não se detém em seu lugar, mas nos invade, derrubando a porta do presente e ameaçando o futuro, talvez seja um dos grandes desafios do século XX e XXI. Daí que deixarei aqui os meus votos de que no próximo ano a caserna possa identificar o seu estado putrefação, graças ao sonoro antídoto imponderável e contundente que virá das ruas e das urnas, pois a sociedade brasileira ainda precisa enterrar, chorar e lembrar de seus mortos, de modo que sua memória nos permite aperfeiçoar o nosso sistema político, a fim de nos imunizar do ímpeto violento e arbitrário que nos foi legado pelo processo de colonização e escravatura. Estou lendo aqui o texto do Rodrigo Alencar, psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia, no site medium.com. O texto é O Envenenamento da Memória. Texto escrito em 31 de março. E aqui ele coloca, que um dos grandes desafios para nós seja esse, lidar com uma memória que não se detém em seu lugar, uma memória que invade e uma memória que precisa ser reforçada. Já ouviram por aí que o Brasil é um país sem memória? Se a gente parar para pensar, tem aí alguns pontos de verdade, Porque ao mesmo modo que existe uma memória que se impõe, quando a gente pensa no âmbito do sujeito, no âmbito individual do sujeito, as memórias muitas vezes se manifestam em formas de sintomas, memórias que não são lembradas, inclusive. Se a gente volta para o Freud, lá no final do século XIX, quando ele começou a analisar, a estudar, a tratar das histéricas, uma de suas ideias é a seguinte, de que essas histéricas, essas mulheres em situação de maioria mulheres, na época, essas mulheres estavam sofrendo de reminiscências, de memórias que não poderiam ser lembradas. E essas memórias muitas vezes se manifestavam em forma de sintomas, paralisias, esquecimentos, dentre outros, E a gente vive numa sociedade que cada vez mais, me parece, se não estiver muito enganado, muito equivocado, que luta contra a memória, que nega a memória. Quando se tem setores aí da política, do poder, que vai negar e minimizar os efeitos e a violência da ditadura militar, quando a gente tem esses mesmos agentes, e não só, a população também, que nega e minimiza os efeitos da colonização e da escravidão, a gente está lidando com grandes problemas. Quando a gente pega a Alemanha, por exemplo, como exemplo, quando a gente pega a Alemanha como exemplo, a gente vê que lá eles fazem questão de se envergonhar pelo nazismo, quanto cultura, quanto sociedade, Aqui no Brasil não tem isso. Existe a Comissão da Verdade, por exemplo, que tem essa luta aí, de resgatar, de colocar as claras, de denunciar, de legitimar todos os crimes cometidos durante a ditadura militar. Crimes cometidos em nome de uma pátria, de uma nação, de uma ideia, de um poder. E a gente tem, infelizmente, na sociedade hoje, um não reconhecimento disso, uma minimização disso. Acho que vale aqui resgatar uma das falas do presidente hoje do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação às famílias das vítimas, dos desaparecidos da ditadura militar, que estavam procurando pelos restos mortais de seus queridos. E o que o Bolsonaro disse na época?
ainda não presidente, ele disse que quem procura osso é cachorro. Quando, na pandemia de coronavírus, milhares de pessoas estavam morrendo, o presidente disse que não era coveiro. E eu acho que é muito chato ter que ficar repetindo o que esse homem diz. Acho que é muito chato tentar convencer as pessoas de que esse homem e tudo que ele representa é uma decadência moral, humana, ética, representa tudo que há de mais bruto e vil na nossa sociedade. É cansativo. Algumas pessoas não têm dimensão do que defendem. Outras têm e ainda querem reforçar a defesa dessas coisas, né? Então assim, parei aqui, né? Porque a gente tá falando de memória. A gente tem esse ditado aí popular de que o Brasil é um país sem memória. Parece. Mas vamos cair no fatalismo também de determinar isso como destino, né? Nosso destino. O Brasil é um país sem memória, então vamos viver. Vamos resgatar essa memória, né? Hoje a gente tem um trabalho em cima disso, né? Quando a gente fala da ditadura, dos crimes da ditadura, dos efeitos, dos perigos desse tipo de ideia, quando a gente fala do racismo, né? De como isso ainda está presente, infelizmente, né? Algo estrutural, esse racismo, algo que foi semeado na escravidão, no colonialismo. Hoje tem setores estudiosos, coletivos, jovens periféricos, intelectuais, políticos, que trazem isso, reforçam isso, faz lembrar isso, e é importante lembrar, né? Especialmente para a sociedade em geral, para as pessoas que ainda têm a possibilidade de parar, refletir, olhar para a realidade e falar, não, tá errado, tá errado. Tem pessoas que não, tem pessoas que não. Tem pessoas que não importa o que, por exemplo, o presidente faça. Sem o perdão da expressão, mas ele pode defecar na boca de algumas pessoas que ele ainda vai ser um mito. E essas pessoas a gente sabe que não adianta falar, né? Não adianta falar. Agora tem pessoas que precisam serem orientadas às vezes, né? É um trabalho chato pra caramba também. Acho que ninguém é jesuíta aqui, é obrigado a catequizar ninguém. Mas há camadas, né? Há camadas. Pensando aí nessa eleição, domingo agora, né? Há camadas e a chance da gente finalizar essa história escrota, tosca, que a gente está vivendo desde, sei lá, desde sempre, né? Mas vamos pensar num recorte pequeno aqui, pensando no Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, que é só mais uma faceta de um sistema maior que a gente já tem aí. Mas pelo menos é um capítulo que a gente precisa fechar, né? Vou fechar aqui, falando em fechar, vou fechar o texto do Rodrigo. Não nos permitiremos esquecer que a instituição armada, que alega defender os interesses da população brasileira, sabemos que não, defende o interesse do Estado, logo defende o interesse da burguesia, já não apresenta qualquer discriminação entre veneno e remédio, né? As instituições armadas, veneno, remédio, não tem mais essa distinção. Pois é, né? Pois é. Autoridade legitimada pelo poder público e autoritarismo bestial. Sendo uma instituição que, comemorando ano após ano o aniversário de uma das maiores atrocidades políticas de nossa história, demonstra que não detém em seu organismo qualquer mecanismo que ainda funcione no sentido de deter sua voracidade de poder. Esse texto é escrito aqui no final de março, próximo, né, ao aniversário trágico, né, bestial aqui, essa palavra que ele coloca que eu gosto, do aniversário do início da ditadura militar, né? Aqui há instituições que comemoram isso, chamam de revolução, né? E tem uma parcela grande da população
que vai corroborar com essa ideia, aceitar e carimbar, né? Então, assim, né, o Rodrigo coloca aqui, quando eles comemoram, né, quando eles comemoram o aniversário do início de uma ditadura banhada a sangue, repressão, miséria moral, ética, eles demonstram que não detêm nenhum, em seu organismo, qualquer mecanismo que funcione no sentido de deter sua voracidade de poder. Não há desejo de deter esse poder, pelo contrário, de reafirmar, né? Já estão dizendo, acho que é bom a gente se preparar, que o homem que está no poder hoje e sua gangue neopentecostal, militar, fascista, milico, né? Eles não vão largar o osso, falando em osso, né? Eles não vão largar o osso tão fácil, né? Ficaremos atentos. Pois é, ele não tem nenhum tipo de desejo, de vontade, de mecanismo que funcione no sentido de deter essa voracidade de poder, exigindo da sociedade civil, a qual supostamente protege, um limite contundente para a máquina de percepção de horrores, na qual se constitui. Veja só, finalizei aqui o texto do Rodrigo Alencar. É um texto que faz a gente pensar muita coisa, faz a gente pensar em Brasil em época de eleição, Brasil país da escravidão, Brasil país do autoritarismo, Brasil país do esquecimento, Brasil país do envenenamento da memória. Há pouco tempo, na minha rua, vizinhos, escutei dizendo, e geralmente dizem, né, em alto e bom som para expressar para os quatro cantos, porque eles acham que o que eles estão dizendo, a intenção é mesmo causar impacto, né? Os caras falando que, manifestando o desejo de que os militares tomassem o poder do Brasil de novo. E não é a primeira vez que eu ouço isso, né? Essas frases me marcam porque são frases ditas de boca de trabalhadores, mas a gente entra numa dimensão aí muito mais complexa, na ideia de trabalhador, cidadão de bem, né? Nós e os outros, nós os corretos, puros, nós religiosos, os outros pecadores, vagabundos, drogados, viados, sapatões, putas. Os outros são sempre a escória. Nós, os puros, cidadãos de bem. Essa limitação, né? Nós trabalhadores, nós explorados, nós alienados. Na eleição passada também, escutei uma menina muito jovem também manifestando isso. Gostaria que os militares tomassem o poder. A gente tem aí um grande problema de submissão, de autoritarismo, inclusive de punição. Eu acho que punição é muito presente na ideia moral, ética da nossa população. Para fechar aqui, eu revi um filme esse final de semana, filme brasileiro dos bons, O Amarelo Manga, do Cláudio Assis, puta diretor. Filmes assim que dão uma porrada no estômago, mas aquela porrada que mexe com a gente, movimenta. Nesse filme Amarelo Manga, é um filme muito complexo, não dá pra dizer aqui o enredo dele, mas o que me fez pensar aqui agora, essa coisa da punição e tal. Os personagens, eles carregam no discurso, na narrativa, muito esse desejo de punição. Tem uma personagem lá da Dira Paz, aliás, grande atriz, uma evangélica recatada do lar. Ela cita uma colega que espalharam lá na comunidade onde ela mora que essa colega, manicure, tinha o vírus HIV e as pessoas pararam de cortar a unha com ela. Daí a fala dessa Dira Paz, evangélica, recatada do bar, ó, ato falho, do lar. Ela disse, ela mereceu porque ela traiu o marido. Isso ilustra bem
muita coisa que está na boca do nosso povo.